Olá, está no ar o Sete Lagoas em Debate, o programa de entrevistas da TV Câmara que aborda os principais assuntos que interessam você. Lembrando que você, telespectador, também pode participar do nosso programa. É só mandar uma mensagem para jornalismo@câmara7.mg.gov.br. O combate às drogas é tema sempre presente na agenda pública de qualquer esfera de governo. E Sete Lagoas saiu na frente com a inauguração do CAPS-AD, o Centro de Atenção Psicossocial, Álcool e Outras Drogas. Para falar sobre esse assunto, a referência nacional de álcool entre as drogas, o vereador Milton Saraiva, do PP, que é primeiro vice-presidente também da Câmara Municipal de Sete Lagoas. Muito obrigada por sua presença, vereador. Como que você analisa, a gente sabe a sua história de combate às drogas, sabe também que o CAPS-AD leva o nome da sua mãe. Como que o senhor analisa essa inauguração em Sete Lagoas, vereador? Bom, na verdade, eu analiso como a coroação de um projeto político, um projeto de vida. Eu tive o prazer, e telespectadores que não conhecem, não puderam assistir, eu tive o prazer de mais de 10 anos atrás termos um programa de bate-papo, juntamente com a Raquel na RTV. E naquele programa, naquela época, a gente já batia bola sobre a urgência de se ter uma referência de tratamento, de prevenção específico para tratar o problema do álcool e da droga. E olha que nós não tínhamos hoje a nomenclatura que está hoje predominada no meio científico, que é crack, álcool e outras drogas, ou seja, mudou-se para o crack passou a ter um substantivo dentro de um subjetivo ou adjetivo que é o problema das drogas. Então o crack hoje passou a ser o protagonista, o principal artista nesse processo. E o CAPS-AD, na verdade, está vindo, né, com a equipe multidisciplinar, com psiquiatras, com clínicos, com terapeutas ocupacionais, com assistentes sociais, com psicólogos, com enfermeiros, com oficineiros, né? Para poder realmente acolher não só o usuário, como a sua família, numa questão de encaminhamento, até nos programas, na adesão dos programas do CRAC é possível vencer, que Sete Lagoas é referência no Brasil, no programa CRAC é possível vencer. Para você imaginar, Sete Lagoas hoje está recebendo mais equipamentos do que a capital do estado de Minas Gerais. Não é à toa, porque o trabalho que se tem feito no decorrer dessa vida, pela estrutura, né, hoje consolidada com o Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas, o COMAD, antigo COMEM, que você lembra muito bem, eu fui o primeiro presidente, né? Em 2001. Depois o advento da Superintendência Municipal de Políticas sobre Drogas, que gere um processo de políticas públicas sobre drogas. Tivemos há pouco tempo agora mesmo a entrega aí dos prêmios de fases e cartazes, né, pelas escolas de Sete Lagoas, com a participação de todas as escolas do município, né, na rede municipal. Para poder falar a respeito do como poderia ser o futuro livre de drogas, livre de álcool, as crianças começarem a pensar sobre isso, né? O tema foi escolha, né? Exatamente, as escolhas para o futuro. Escolhas para o futuro. Então, e o CAPS-AD, ele Sete Lagoas foi contemplada, na verdade, em 2009, em março de 2009, quando eu fui a Brasília e lá fui recebido pelo deputado Márcio Reinaldo, que hoje é prefeito, e fui convidado pelo Congresso Nacional para receber o prêmio de legislador mérito nacional por ter concorrendo com 56 mil parlamentares no Brasil, cada um com 3 projetos. Então isso aí daria quase 200 mil projetos. E eu fui
graças a Deus e ao ideal da gente e o apoio que sempre tivemos da imprensa, né? Iniciando a primeira entrevista pública em Sete Lagoas foi com você. Então você faz parte ativamente dessa história que eu estou contando. Fico lisonjeada de participar disso aí. Porque Sete Lagoas modificou-se o olhar para Sete Lagoas através desse trabalho também, né, Milton? Modificou. Eu me esforcei muito. Eu tive que ir para fora do estado, não é? Para poder atender pleitos da Senad. E me encampei à Fundação Nacional Milton Campos como instrutor também, né, na área como prevencionista nessa área. Várias cidades mineiras eu fui chamado e isso eles achavam que deviam pagar a Sete Lagoas por o esforço de Sete Lagoas de estar difundindo, não é, esse trabalho não só para Minas como para o Brasil, né? Tivemos no Agreste, no Nordeste, no Sul, no Sudeste. Mas aí nós recebemos lá, com o deputado Márcio Reinaldo, do Ministério da Saúde, esse presente, né? E uma das coisas, pela força do deputado Márcio Reinaldo, né? Então, devido ao secretário nacional ser pessoa que já conhecia Sete Lagoas, aqui já residia um tempo, e por ter conhecido a minha mãe, e por ter sabido que minha mãe havia falecido em 2005, disse que faria questão de arrumar o dinheiro e que teria que ter o nome da Dona Maria, que era uma pessoa que ele aprendeu a amar quando pequeno. Então o CAPS AD, a história dele é muito longa, é poética, né? Mas ele tá lá na Rua Milão, número 15, no bairro Jardim Europa, né? Para atender, portas abertas para atender de 7 às 17. E a partir de novembro, dá notícia aos telespectadores, na do Sete Lagoas em Debate, através da querida Raquel Tavares, que a partir de novembro teremos o CAPS 3. O que é isso? O CAPS 24 horas. É mesmo? Teremos. Na mesma unidade, então vai funcionar 24 horas? 24 horas. Aí teremos aquela semi-internação, semi-leito. É porque hoje as pessoas frequentam, hoje existem 13 pacientes que frequentam diariamente, mas outros tantos já passaram, mas não ficam, né? Às vezes recebem um atendimento, mas de repente é indicado para outro lugar. Hoje as pessoas vão e voltam, quer dizer que a partir de novembro vai ter essa semi-internação, vão poder ficar lá na unidade. Na unidade, não é? Mas esse paciente ambulatorial, que tem as modalidades, não é? Eles vão continuar para casa. Isso. Mas no caso de grave, por exemplo, de intervenção, né? E uma das coisas que eu aproveito aqui a Sete Lagoas em Debate para poder colocar é que algumas pessoas da saúde não estão entendendo muito bem o que é o crack. Eles estão colocando o crack como se fosse qualquer outro alcaloide, como cocaína e derivados aí da morfina. Não é isto. O crack hoje também é alcaloide, mas ele contém solvente inalante, que é de ação rápida, em 3 segundos, e que a duração desse inalante não é como aquela, né, que usavam lá atrás. Não, ela vai encurtando, ela começa com tantos minutos, dependendo da consistência física, orgânica, psíquica de cada um, da intensidade do uso, e ela vai abaixando naquele limite. Então, às vezes, a pessoa vai dar um tiro que chama, quando começa com 4, 3 por dia, depois 5, 6 por dia, 10 por dia, e daí a pouco é de meia hora e vem a fissura. Então, o comprometimento, Raquel, do crack, muito maior. Nós temos comprometimento leve, moderado, grave e gravíssimo.
o crack já entra no grave e gravíssimo. Crack não tem comprometimento moderado, não. Nem leve, não. Não existe isso, não. Eu completei 35 anos que eu lido com isso, dia 29 de junho. Eu nunca vi, depois que o crack surgiu, o crack mudou a história, o conteúdo disciplinar no entendimento sobre drogas. Bom, Milton, a gente vai para um rápido intervalo. Vamos voltar falando, então, por que essas pessoas ligadas à saúde precisam conhecer um pouco mais sobre a droga. Daqui a pouquinho. E no Sete Lagoas, em debate de hoje, eu recebo o vereador Milton Saraiva, que é referência nacional em álcool e outras drogas. E a gente está falando sobre a inauguração e o trabalho do CAPS-AD em Sete Lagoas. E o vereador estava explicando a importância de se olhar com maior cuidado para o crack. Não é isso, vereador? Por quê? Raquel, o crack ele é composto era para ser composto de pasta de cocaína, não é? Com pouco solvente. Mas grande parte não sabe, às vezes, como se processa a cocaína. Não é? Se coloca as folhas da coca em um tambor ou um tanque, depois vem com o ácido, que é para dissolver toda a ramagem, né? O pesado desce e o leve fica em cima. E eles vêm e fazem o sari. É o sari de cisterna ao contrário, a manivela. Depois de um certo tempo, eles colocam lá o quê? Um veículo QSQ agregante. O que é isso? O querosene. A maioria é o querosene. Vão tornar a manipular o sari. O pó agrega, né, nas moléculas e ali é retirado. Aquilo ali chama-se cabeça, que é depois separada e tirada, feito a pasta da cocaína. No meio, que é a barriga, prevalece o quê? A cocaína já misturada com outros produtos, já enfraquecida. Eles retiram aquilo ali, misturam com gesso rápido, fazem os tabletes, no mato seca em folha de bananeira, fazem os tabletes, né? É o crack. E o pé, que tem mais ramagem, né? Mais produto da planta, que não foi dissolvido, ali consiste o que chama de merla. Usava-se a merla, que tem um mau cheiro terrível, em Carandiru, nas fronteiras, em Brasília, se usava. Mas a merla perdeu o valor aquisitivo. O que eles fizeram? Eles passaram a fazer a merla, que tem o maior volume, né, de sedimentos, misturar com a barriga, que é o crack, e fizeram o que eles tentaram pôr no mercado como se fosse óxido, que na verdade não existe óxido. Óxido é a pedra do capeta, é a pedra do diabo, que é a mistura da merla com o crack. Por que eu digo isso e afirmo? Porque a fumaça do crack é cinza claro. A fumaça do crack merla é escura, quase preta. Por que é isso? É muito simples.
Se você está perto de uma fogueira que está tendo a cinza bem clara, se você corta um galho verde e joga naquela fogueira, né, a fumaça vai sair preta. É onde se usa em sinaleiros de náufragos. Os indígenas usavam para conversar. Então eles dizem, a fumaça é preta. Esse crack, ele é terrível. Eu já tive um problema de um rapaz, um usuário, que soprou um pedaço de pulmão na minha roupa tossindo. Ele abre cratera no corpo humano. Ele danifica. E qual que é o efeito? O sociológico fica gravíssimo. Passa a roubar da família, do vizinho, na escola, no trabalho, etc. O fisiológico vira caquético, começa a se envergar, o peito vai virando. Não se alimenta também, né, direito? E não se alimenta, evidentemente, por quê? Não é? Como a maconha da larica, que é a fome exagerada, o crack dá a ausência de apetite. Aí vem o comprometimento mais grave, Raquel, mais grave, telespectadores, que é o neuropsíquico. Neuro por quê? Porque vai provocar dano no cérebro, anomalias cerebrais. E o psíquico, a mente, né, vai ficar totalmente transtornada. Comprometida, né, Milton? Na verdade. Comprometida. E existe um caso, Raquel, quando alguns devem lembrar, existiu no final dos anos 70, início dos anos 90, um uso contínuo do cogumelo, do lírio, do fiorinal, do optalidon com álcool, que eram medicamentos opiáceos, e que naquela época processou-se em Sete Lagoas e no Brasil a maior fábrica de loucos. Mas naquele tempo era fácil de resolver, entre aspas. Por quê? Porque existia o manicômio de Barbacena, onde se internava pessoas que se engravidavam do patrão, punha lá para ninguém descobrir, porque de lá não saía mais. Não que resolvia então o problema, né? Escondia o problema. A Santa Maria recebia. Usava-se, naquela época, como fonte terapêutica, o eletrochoque, que é uma das coisas mais brutais, não é? Que eu presenciei, não é? Um membro da minha família gritar que eu o socorresse, mas eu achava que aquilo era terapêutico e simplesmente dissecar o cérebro dele e ele ficou louco a partir daquele momento. Da turma que eu internei em 1981 na Senhor Jesus, tem 4 vivos, todos 4 com comprometimentos psiquiátricos. Quer dizer, a nova lógica de tratamento, então, inclusive tem aquele espaço para a pessoa contar por que se envolveu, eu digo do CAPS-AD,
por que se envolveu com as drogas, o que a droga significa para cada uma dessas pessoas que procura o centro de atenção, porque para cada uma tem um resultado diferente, tem um motivo diferente para enveredar por esse caminho, né, Milton? Essa conversa, esse atendimento personalizado, então, é fundamental. Raquel, é bom frisar, porque a própria presidente Dilma disse no lançamento do crack, em rede nacional, que 56% dos CAPs AD no Brasil não funcionavam e 44% funcionavam precariamente. O grande desafio que foi colocado para Sete Lagoas, e o prefeito Márcio Reynaldo está 150% empenhado, é que Sete Lagoas, a partir do primeiro CAPS AD construído no Brasil, que é o nosso, de Sete Lagoas, é o primeiro. Nem Brasília tem. O primeiro é Sete Lagoas. De nós revertermos isso. Mas não é reverter usando o padrão da portaria 816 de abril de 2002, porque aquela época era outro. É mostrando uma prática, uma evolução, uma resolutividade que diminua a desgraça das famílias. Porque as mães, os pais responsáveis, a família, os amigos, buscam nessa rede de atenção especializada uma resolutividade. E o grande desafio, Raquel, tá? Não é de nascer, é de ser criado, é de evoluir, é de prosperar. Bom, a gente vai para um intervalo. Infelizmente é um assunto que a gente poderia ficar o dia inteiro falando sobre isso, que é um assunto muito importante, mas a gente tem tempo, a gente vai para o rápido intervalo e vamos voltar falando de outro assunto. Aí a gente vai falar sobre as polêmicas aqui na reunião ordinária, daqui a pouquinho. No Sete Lagoas, em debate de hoje, eu converso com o vereador Milton Saraiva, que é o primeiro vice-presidente da Câmara Municipal de Sete Lagoas. E a gente vai falar agora, falamos muito do CAPS AD, da importância dessa unidade na cidade, mas vamos aproveitar aqui a presença do vice-presidente para falar sobre essas polêmicas que têm sido geradas durante a reunião ordinária, né, Milton? Você como líder do prefeito, como você analisa esses projetos que estão tendo uma divisão muito clara a favor e contra aqui na casa? Precisa haver um maior aprofundamento nesses projetos ou isso faz parte mesmo do processo? Eu acho que os projetos já estão muito aprofundados. A realidade de Sete Lagoas é que Sete Lagoas está sofrendo com a falta d'água há quantas décadas? E a solução que veio foi, em 2007, foi assinado o PAC Água, era ainda o prefeito Leônio Maciel, no valor de 72 milhões. E não teve condições do prefeito Leônio já começar. O prefeito Maroca tentou, nos 4 anos, apesar de ser do governo, levantar isso e não conseguiu. Só em março do ano passado, que o prefeito Márcio Reynaldo, com seu conhecimento, sua força, conseguiu a licença ambiental para deslanchar a obra. Começar a fazer. A gente fala então do projeto da captação de água do Rio das Velhas, que faz parte do PAC Água, que está sendo discutido amplamente aqui na casa. Já está discutindo aqui há 6 anos. Sim. Não é? Há 6 anos. E tinha uma contrapartida. Mas o prefeito, compensando os anos todos e a inflação, não podia pegar mais dinheiro além dos 72, porque o governo federal não tinha cota para fornecer a Sete Lagoas.
E ele conseguiu 50 milhões, que não é só para captação, mas para a estação de tratamento de água, de qualidade. Né? E está faltando 10% só dessa obra para terminar. A previsão é de terminar até dezembro, né? De dezembro. E tinha que dar uma contrapartida no valor de 13, 14 milhões. E não tem como desfazer, porque já foi feito 90%. Já foi gasto 120 milhões. Né? Como é que ia deixar a empresa ir embora por causa de 13, 14 milhões, se o município tinha recebido 50 milhões sem nenhuma contrapartida? E 72, que o prefeito está pagando agora, é o que foi pactuado lá atrás com a Caixa Econômica Federal. Né? Já se passou uma legislatura, outro prefeito depois. E alguns colegas, né, entenderam que o município não podia pegar. E acharam... O endividamento, né? O endividamento. É mas não observarem que o endividamento, Raquel, é o seguinte, são 2 anos de carência. Então, se vai pagar 12 parcelas em 2016, começar no final de 2016, vai ter que dividir aquelas 12 parcelas pelo recurso de um ano, desse ano. Esse ano está 400 e tantos milhões o orçamento do município. O ano que vem vai para mais de 500 milhões. Quase mais de meio bilhão. Então, obviamente, o prefeito está fazendo um esforço muito grande, não só para trazer a água, como quer para ligar o esgoto. Porque nos anos 90, foram feitas galerias imensas na Quintino Bocaiúva, na Paulo Frontin, né? Para ligar as galerias na Getúlio Vargas, e nada tinha sido ligado. E você, como repórter atuante e quem está nos assistindo, está vendo que nós não conseguimos chegar na Câmara. Olha o tamanho da galeria que está sendo feita aqui, obra que teria que ter sido feita há tantos anos atrás, há 10 anos atrás. E o prefeito está assumindo isso tudo e fazendo. E não é porque eu sou líder do prefeito, é porque eu quero as 7 Lagoas onde acabe esse emaranhado de enchente que contaminam a lagoa. Então não adianta meio ambiente se a Getúlio Vargas não consegue, a vazão dela não consegue e não tem escoamento. A outra coisa que ele está mudando, na Rua América, no trecho de Quintino Bocaiúva, ligaram o ladrão da Lagoa do Cercadinho dentro da rede de esgoto. Espera aí, não tem condição. Se dá uma chuva, a lagoa aumenta o nível, aquelas bocas de lobo, eu não sei se você e outros que estão assistindo já viram, ali na Quintino Bocaiúva, Rua América, sobem. E fica aquele mau cheiro na Paulo Frontin, ali, eu fui criado ali onde é Flores da Serra hoje, ali perto do Carroção, é um mau cheiro terrível, né? Então, ele está corrigindo uma coisa, está fazendo uma coisa que é necessário, né? Porque não dá para ficar furando mais 7 Lagoas. Estão furando agora praça pública para tirar água. É onde tem o veio, que não dá para tirar água lá no cantinho, onde não amola ninguém. Tem que tirar água onde tem o lençol freático, onde passa água na pedra. Que essa água não é tirada da terra, ela é tirada dentro da rocha, em rios subterrâneos.
Então, esse projeto, como alegaram alguns vereadores, ele não é inconstitucional. Na verdade, o projeto é de empréstimo de 14 milhões, né, junto ao Banco do Brasil, para que o SAI possa concluir essas obras. As comissões de fiscalização financeira e de legislação e justiça alegaram que houve inconstitucionalidade, mas esses pareceres foram rejeitados pela maioria dos vereadores. Então, na sua opinião, não há inconstitucionalidade? Não, porque permite até 16,5% de endividamento. O município não chegou nesses 16,5%. Né? E outra coisa que não foi observada, a resolução. Eles tomaram por base uma resolução do Senado Federal de 2001, que, na verdade, a legislação já foi superada em muito, né? Né? Com as legislações vigentes. Né? E isso é resolução do Banco Central. E outra coisa, o Tribunal de Contas do Estado, que é o agente fiscalizador, não é? Passa por ele também, né? Passou por ele. O Banco do Brasil também, com certeza. O Banco do Brasil, todos aprovaram. Será que esses órgãos todos que aprovam, aprovaram coisa errada? Sem analisar a questão de endividamento. E até a Caixa Econômica Federal, o município estava com endividamento em 2012, quando o prefeito Massa assumiu, em 8%. Sabe quanto está hoje? Em 2014? 1%. Ele tirou 7% de endividamento do município. Como que esse prefeito está criando mais dívidas se ele está diminuindo o déficit público? São coisas, Raquel, que enquanto houver política, não é, vai existir. Agora, respeito os meus colegas, sou amigo de todos os vereadores, me relaciono com todos os vereadores, não é? Mas, e eu creio que eles foram, talvez, mal informados de uma realidade, né? Foi colocado uma inverdade dentro de um princípio que é se você fizer hoje, Raquel, telespectadores, hoje, um plebiscito em Sete Lagoas e perguntar: o município deixa de fazer esse empréstimo ou o município, ou nós queremos a água em nossa casa com preço menor, com custo menor e com quantidade suficiente? Eu te falo que 98% da cidade vai preferir a água. Quem sofre com a falta dela, com certeza. Quem sofre, porque se vive sem energia elétrica, não é? Sem água é difícil. Agora, sem água é impossível, é inimaginável. Milton, eu quero agradecer muito sua presença aqui no Sete Lagoas em Debate. Infelizmente, nosso tempo esgotou, mas eu já deixo o convite para você voltar, para a gente falar mais sobre tanto o trabalho em relação ao Capuzadê, como também esses projetos polêmicos aqui na casa. Viu? Muito obrigado por sua presença. Eu agradeço e eu queria falar também sobre um consórcio, né, de uma lei que o Sete Lagoas está entrando aí, é outro consórcio polêmico, problema polêmico, mas que, na verdade, não é Sete Lagoas que está querendo fazer consórcio. É a lei que obrigou Sete Lagoas a fazer o consórcio e o Brasil todo. E quem não se juntar para consorciar, para poder, inclusive, manter a iluminação pública e amplificação de rede no Brasil, vai ficar no escuro. E eu quero depois falar sobre isso. A gente vai ter oportunidade, né? Com certeza, e agradecer o convite e dizer que eu sempre fui um fã seu, da sua postura, da sua lisura, da sua ética, não é? E dizer que quando você me chamar, eu
Vou atender com o maior prazer. Que bom. Sinta-se convidado, então, Obrigado. para em breve. Obrigado. E o Sete Lagoas em Debate fica por aqui. Obrigada por sua presença e até o próximo programa.